Pauta interessante para os estudantes do direito. Assunto para ser analisado, avaliado e para aprimoramento dos operadores do direito, daqueles que trabalham com a justiça, com a constitucionalidade, enfim. O tema principal de hoje na mídia, mas principalmente no Supremo Tribunal Federal, foi o julgamento do mérito do habeas corpus, pedido de habeas corpus preventivo da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mérito para apreciação no plenário da Corte, da Suprema Corte Brasileira, do STF, foi aceito. Sobre este e outros temas, nós vamos conversar agora com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Boa noite, Luiz Cláudio. Sem dúvida, as suas colocações são primorosas, é isso mesmo. Indiscutivelmente, a política nacional vai ser dividida no dia 24 de janeiro desse ano e antes e depois do que vai acontecer. Mas não estamos falando de um julgamento de uma figura qualquer, não. Estamos falando de um presidente reeleito, fez a sua sucessora, depois conseguiu reeleger a sua sucessora, montou o maior grupo político na história do Brasil atualmente, e de uma hora para outra esse homem estava a mercê de ser preso. Eu acho que o STF, de alguma maneira, tentou equilibrar um pouco o jogo. Eu já acho que já existia uma expectativa que depois do dia 26, agora de março, ele seria preso. Daí entra em pauta um tema espinhoso para o Supremo Tribunal Federal, um tema polêmico e que chamou a atenção de todos os agentes e atores da política, da economia, dos movimentos sociais, que foi o julgamento do mérito, né, para a tramitação ou não, e foi aceita a tramitação do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devido à condenação, né? Já tinha sido pelo Luiz Edson Fachin. Esse habeas corpus preventivo é por conta da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, lá no Rio Grande do Sul, que decidiu por uma condenação de 12 anos e um mês, por conta do caso do triplex. Porque o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal é que, em 2016, se não me engane, de que a partir do momento que você fosse julgado na segunda instância, automaticamente você já poderia começar a cumprir pena. A equipe de defesa do Lula recorreu na primeira tentativa, não conseguiu êxito, agora conseguiu. Esse placar de hoje, ele não altera, em essência, quase nada sobre a segunda instância. É um parcial, um paliativo, né? Lógico, ele abre um espaço para que tempo, né? Que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa se preparar. Eu acho difícil ele escapar da prisão. Eu acho difícil. Porque aí eu acho que há uma série de impedimentos legais. E, por outro lado, dá tempo também ao próprio Partido dos Trabalhadores e o Partido dos Correligionários do mesmo de começar a preparar uma opção em relação ao Lula. Aí que eu acho que já entra também a figura do ex-governador, ex-ministro Ciro Ferreira Gomes. Ainda falando sobre o processo, os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, eles vão avaliar os embargos, né, o embargo de declaração, que é apenas um pedido de informação sobre a decisão que foi unânime, né, dos desembargadores. Né? O embargo de declaração ele não muda absolutamente, né, a decisão dos desembargadores. E no próximo dia 26, esses embargos, né, esse embargo será julgado. E, a partir daí, correria já o tempo para que seja pedida a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daí, essa tramitação, né, hoje no Supremo Tribunal Federal, do pedido de habeas corpus preventivo, porque poderia sair a prisão e a defesa do ex-presidente Lula queria garantir que houvesse um habeas corpus preventivo. Mas não, ele não recebeu o habeas corpus ainda. Isso. Ele recebeu só mesmo uma sinalização que vai ser discutido no plenário. Por favor, Paulo. Não, exatamente. Então, esse como você muito bem falou, isso dá um tempo maior, né? A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
tem os embargos de declaração, que depois da decisão dos desembargadores, do dia 26, ainda poderá recorrer ao embargo de declaração, que é a busca de alguma falha no processo, mas que não muda absolutamente. Né? O telespectador, às vezes, fica um pouco tonto, porque muitas frases de efeito na área jurídica. A grande verdade é o seguinte: a partir do dia 26, telespectador, o Lula poderia ser preso a qualquer momento pelo juiz Sérgio Moro. Que seriam julgados esses embargos, né? Que são só perguntas, né, da defesa, por que foi tomada a decisão. Ele seria preso. Já existia toda uma operação montada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Isso é uma verdade. Existia preparativo de uma espetacularização dessa prisão. Isso não ocorrerá agora nos próximos dias. O Lula ganhou uma sobrevida. Mas ele já foi atingido literalmente de morte em sua candidatura presidencial. Porque dificilmente, pelo processo do ficha limpa, ele seria candidato. É mesmo que, por exemplo, haja liminar e haja habeas corpus, tem ainda uma batalha no Tribunal Superior Eleitoral, né? Também, né? E eu acredito, Paulo... Isso no caso de ele não, digamos assim, não ser preso, não sei. E eu acho que essa discussão que nós tivemos nos bastidores foi bem simples. Lula ainda é a maior liderança individual do Brasil, indiscutivelmente. Qualquer pesquisa que você faz, ele não só tem 1/3 dos votos, entre 27% a 33% dos votos dos eleitores brasileiros, como ainda é o cara que mais consegue transferir votos para um candidato seu. Por quê? Eu acredito que existe na mentalidade de boa parte da população um recall positivo, ou uma memória positiva em relação ao período que o Lula foi presidente. Muito mais forte que Fernando Henrique Cardoso teve e muito mais forte que Dilma Rousseff deixou. Uhum. Então, na minha avaliação, Lula sabe do seu poder como cabo eleitoral. Agora, ele, com essas novas cartas que recebeu, não um aval para ficar solto, mas um tempo para reorganizar, eu acredito que ele agora vai trabalhar para construir uma candidatura em torno dele que possa ir para o segundo turno. E, na pior das hipóteses, mesmo ele preso, ele tem um presidente futuro aliado. Você citou há pouco o ex-ministro, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda, da Integração Nacional, Ciro Gomes, que tem aí varado aí o limite do estado do Ceará e tem ido a muitos estados, inclusive no exterior, né, fazer palestras e falar sobre o Brasil, que seria o Brasil ideal, né, a partir depois desse período de crise, depois da eleição. O ex-presidente, ex-governador Ciro Gomes, ex-ministro Ciro Gomes, está, então, no jogo político, a partir principalmente desse momento? Ele é o jogo. Que passa o presidente Lula? Ele não está no jogo, não, ele é o jogo. Ele é o jogo. Ele é o jogo. O Ciro Gomes tem uma característica muito interessante, a persistência. Foi para o PDT, lançou uma candidatura antecipada, com quase 1 ano e meio, quando todos não acreditavam que ele seria escolhido pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Lula, ele agora se torna o Coringa, ele se torna o Coringa. De um lado você tem um PT sem um nome alternativo. Não foi criado, né? Não foi criado. Do outro lado você tem o PSB e o PCdoB, que também ficaram na orfandade. Então eu acho que PDT, PT, PCdoB e PSB juntos teriam tempo de televisão e rádio, teriam fundo partidário, fundo eleitoral e teriam um candidato com um certo recall. Porque, venhamos e convenhamos, quando você tira o Lula do cenário, o Bolsonaro não cresce. A Marina cresce, mas o Ciro cresce mais do que ela em matéria dos votos deixado órfão do Lula. O que aumenta muito, na grande realidade, é os indecisos. Mas eu acredito que a partir do momento em que o Lula apontar uma candidatura, uma parte desses indecisos vai votar numa figura como Ciro Gomes. E do outro lado você tem uma centro-direita totalmente desorganizada e ser uma candidatura forte. Porque é preciso compreender, querendo ou não, é muito difícil para o Bolsonaro vir ao centro.
Ele é um candidato de direita ou de extrema direita. Extrema direita. Ele é um cara que, no máximo, ele consegue alcançar ali entre 23% e 25% dos votos. Ficaria entre 15% a 22%, é o teto dele. Então, o que acontece? Na minha avaliação, a Marina está tendo muita dificuldade de construir uma coligação. Se Ciro for lançado candidato pelo próprio ex-presidente Lula, eu acho que daria tempo até do próprio trabalhar um discurso aonde juntasse um saudosismo do lulismo com um discurso oposicionista das políticas econômicas de Michel Temer. Muito bem, inclusive com um trânsito muito bom no centro, muito bem fixo e transitando no centro, com um discurso, um olhar, né, bem mais à esquerda, mas sem tanta rejeição da direita, no caso, o Ciro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outro detalhe, metade dos votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é no Nordeste. E aí você tem Piauí, reeleição no candidato do Hélito Dias, PT. Do PT. Aqui, Camilo Santana, PT. Bahia, PT. No Maranhão, o Flávio Dino, né, que é do PCdoB. Exatamente. Em Pernambuco e na Paraíba seria um candidato do PSB. Quer dizer, já em Pernambuco é o governador indo para a reeleição. Se você fechar essa matemática, seria muito interessante a candidatura do Ciro Gomes, apoiado pelos petistas e lulistas. Consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, mais uma vez, obrigado pela sua importante participação aqui no Jornal da Câmara, segunda edição. Eu que agradeço, Paulo.